que de repente partilhe uma teteazinha conosco. Mas Túlio César, ontem foi um dia que, dentre vários, uma noite dentre várias, que talvez nós gostássemos de esquecer. Nós quiséssemos esquecer, né? Porque você vê, você já deu o spoiler aí, o nosso querido Esporte Clube Bahia perdeu o seu jogo dentro de casa. Perder é natural. No futebol nós temos três resultados: empate, derrota e vitória. E o Bahia, que até aqui vinha fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Sul-Americana, e caiu para o Defensa e Justiça quando poderia ter vencido o jogo. E o pior de tudo é que o Defensa e Justiça, eu andei fazendo um levantamento, nos últimos 10 jogos, ele ganhou somente dois. Coincidentemente, os dois jogos que ele ganhou, que ele venceu, um foi para o Vasco da Gama aqui no Brasil, porque até o jogo com o Vasco da Gama lá na Argentina ele estava perdendo e acabou empatando em cima da hora, né? E o outro justamente para o Esporte Clube Bahia, que ainda perdeu uma penalidade máxima. Então a gente fica preocupado com o Esporte Clube Bahia, não é? O Belitani, que modificou completamente a forma de funcionamento do Bahia, né? Trabalhou muito do ponto de vista da questão da democracia na eleição dos seus dirigentes, do seu presidente, mobilizou de forma muito forte, né, esse aspecto, mas o Bahia não consegue se reencontrar dentro de campo, porque perder, como eu disse, dentro do futebol existem três resultados, mas você perder para uma equipe que, do ponto de vista técnico, é inferior a ele, aí é extremamente complicado, é necessário rever o planejamento, é preciso ver o que está acontecendo, principalmente porque o Esporte Clube Bahia tem hoje uma comissão técnica de pessoas experientes e que conhecem. E o Mano Menezes, que eu conheço, isso na experiência, porque o Mano dirigiu times que eu torcia para ele, e eu passei a conhecer, saber que os times do Mano Menezes, principalmente no bloco defensivo, aquele bloco lá de trás, que é responsável pela segurança da casinha, e no bloco intermediário, que faz a ligação e dá a proteção, o bloco lá de trás, para fazer a ligação com a construção da jogada para marcar gol, o Mano foi um expert. Então a gente não sabe a que atribuir o insucesso do esporte, do time do Esporte Clube Bahia, que do ponto de vista técnico tem um elenco até razoável, se nós compararmos com outros clubes que participam do Campeonato Brasileiro e até mesmo da Copa Sul-Americana. Nós vamos perceber que tem muitos clubes que estão atrás do time do Bahia e que conseguem resultados muito, muito, muito além, muito melhor do que os resultados que o Esporte Clube Bahia tem conseguido. Então, é preciso que se faça uma avaliação para ver o que é que está acontecendo. Sabemos que em época de pandemia, a pandemia acaba desequilibrando do ponto de vista psíquico, porque você tem um problema de saúde que em alguns momentos ele tem vindo à tona e tem tirado jogadores do time, porque apesar do treinador ser o Mano Menezes, nós sabemos que em algum momento não é o Mano Menezes que escala o time. Quem escala o time é o departamento médico. Então aí você tem que abrir um parêntese, você precisa considerar esse elemento para não ser injusto. Mas o Mano Menezes já está aí há aproximadamente 12, 14 jogos, e os resultados, em algum momento, ele sai, né? Ele aparece, mas depois o Bahia envereda, né, novamente por uma situação ruim e acaba indo ficar perto de uma zona próxima da zona do rebaixamento. É o que está acontecendo agora, isso falando da Série A, que o Bahia está na 13ª colocação, com 28 pontos, e não fossem os resultados, né, recentes, ele teria descido mais ainda. Se o Atlético de Goiás tivesse vencido, né, o Goiás, então o Bahia hoje seria o 14º colocado, ou seja, com 28 pontos que possui somente, então a 4 pontos de novo da zona de rebaixamento. Ainda tem uma gordura, mas eu não sei se a gente pode, Chico Reis, considerar isso uma gordura, porque
ele vai enfrentar no Allianz Parque no final de semana o Palmeiras. Então, essa gordura praticamente vai embora toda aí. Então, é preciso que se faça uma avaliação do que está acontecendo com o time do Bahia e a imprensa, que eu acho que deve ter o papel de alertar, deve ter o papel de levantar uma série de problemas, porque acaba ajudando o clube. Eu percebo que uma parcela da imprensa quer ocupar o lugar do Mano Menezes e quer, inclusive, escalar o time, colocando os jogadores que ela acha que são os melhores e retirar aqueles que ela acha que não servem. Então, o Belitani devia, inclusive, reunir o seu conselho e deliberar e entregar o time do Bahia, se for o caso, para uma parte da imprensa dirigir, porque aí o custo deve ser muito mais barato, porque como alguns prelados da imprensa conhecem tudo, vamos usar o ditado popular, de cabo a rabo, então seria de bom alvite até que eles assumissem, porque além de evitar gastos desnecessários, próprios, fazendo isso diretamente, já estaria dando, Toninho César, os números para o torcedor, ou seja, para a torcida, já estaria para marketing e a publicidade ao mesmo tempo, o que seria, de certa forma, menos oneroso para o time do Bahia. Isso aí, Gomes, você tá certo mesmo. Exatamente. Resultados estranhíssimos do time do Bahia. O Bahia que parecia que ia acender a estrela de vez, né? Quando venceu o Botafogo por 1-0 aqui em Salvador. Depois o Bahia foi a Coritiba e ganhou do Coritiba por 2-1. O Bahia que na sequência ganhou do Santa Fé. E aí parecia que o Bahia ia, né, que ia emplacar vitórias uma atrás da outra, daqui a pouco despencou o Bahia, empatou com o Santa Fé, o Bahia tomou 4-0 do Bragantino, na sequência tomou 3-1 do São Paulo, 2-0 do Ceará em casa, tomou 3-2 de Defensa. Alguma coisa de estranho deve estar acontecendo dentro do ninho tricolor de aço. Mas agora, vamos